Estamos iniciando aqui mais uma mentoria com as novidades da inteligência artificial e hoje eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, algumas novidades assim que são muito revolucionárias, porque mudam totalmente a forma que a gente trabalha com automações e inteligência artificial. Eu diria que é a mesma revolução que a gente teve ano passado com os agentes e também com a parte do Vibe Code, que foram duas coisas que mudaram completamente a nossa forma de utilizar IA ano passado. Está começando a acontecer esse ano com força total na parte das automações. Desde quando a gente começou o ano, já começou a surgir várias ferramentas desse tipo, né? E agora elas estão ficando bem acessíveis, fáceis de utilizar e a tendência é cada vez mais ficar mais fácil e útil. Eu acredito que até final de 2026 todo mundo vai estar usando a IA de fato, não só mais como um chat, mas como realmente uma ferramenta que executa ações para vocês, como se fosse uma secretária, um estagiário, tá? Então, pessoas como eu e outras que já trabalham com a IA, assim, diariamente já estão usando, mas com certeza vai ficar bem comum até final do ano. E essas ferramentas, elas podem até mesmo matar outras ferramentas antigas que a gente vinha falando, ensinando para usar automações, como é o caso do N8N, do próprio Typebot, que eram ferramentas antigamente que foram criadas em outro momento, né? Que era necessário você criar fluxos, fazer conexões entre os fluxos, né? E configurar tudo manualmente. Aos poucos foram essas ferramentas também se atualizando, colocando em IA. Hoje em dia você, por exemplo, consegue fazer um fluxo de N8N usando IA, né? Pedindo para IA criar e deixar pré-configurado, que já é um grande avanço, já ajuda bastante, já ensinei isso para vocês, foi um avanço. Só que como a IA, como essas ferramentas N8N, Typebot, eles surgiram em outro contexto, né, e foram adaptando para usar IA, não tem como, assim, comparar com essas ferramentas que estão surgindo agora. Porque essas outras ferramentas que estão surgindo agora, a forma delas criar as automações é totalmente diferente. Porque elas nativamente são ferramentas, naturalmente, nativamente, ferramentas de IA. Elas já nasceram pensadas em funcionar com base na IA, na forma que a gente já vem trabalhando com a IA via chat, via prompt. Então a experiência é totalmente diferente do que você pegar tipo um Typebot no N2N e conectar a IA neles, usar a IA para criar fluxos para ele. É totalmente diferente. E é uma experiência muito melhor, muito mais fácil, muito mais fluida. E é por isso que eu acredito que essas ferramentas de fluxos, né, elas realmente vão ficar para trás, vão ficar ultrapassadas e não vão ter como elas se competirem, porque não tem como. É a forma da estrutura delas, da fundação que elas foram criadas, a metodologia delas que é ultrapassada já. Então, a gente chegou em outro nível agora, outro nível de ferramentas. A mesma coisa que aconteceu em relação à questão, por exemplo, quando a gente compara o no-code com o vibe code, né? Qual é a diferença? Hoje a gente usa o vibe code. O vibe code, ele nasceu já com a IA, com prompt, você falando via chat e tal, para criar e tudo mais, é uma ferramenta nativa de IA. O no-code foi também um tipo de ferramenta criada para quem não é desenvolvedor, não é programador, para criar software. E ajudou muita gente na época a criar software com elas. Que você consegue ir puxando as coisas, conectando, criando as telas e tal. Power BI, por exemplo, é uma dessas ferramentas, né, que dessa época. Só que esse tipo de ferramenta ficou para trás. Não tem mais como eles se adaptarem. Eles buscam se adaptar. Por exemplo, Power BI hoje tem, acho que tem IA já, mas as ferramentas no code também todas já implementaram IA de você colocar um prompt lá e ela fazer a coisa automaticamente na ferramenta com IA. Mas novamente não é a mesma experiência de você ter uma janelinha de chat, que você abre a ferramenta já, janelinha de chat, janelinha de IA, você pede para fazer as coisas, ela vai fazendo, vai conversando com você e não tem nada de fluxo, não tem nada de você ficar arrastando as coisas, conectando, é totalmente diferente. Então, não adianta, as ferramentas de no-code, elas estão ultrapassadas, elas estão tentando se adaptar ao momento, mas vão morrer também,
com o tempo aí, por causa da questão do Vibe Code, está cada vez melhorando, avançando, ficando super potente, né? Então, assim, isso eu estou falando para vocês porque é uma coisa que vocês têm que ter em mente. Muita gente é apegada à ferramenta, né? Ah, eu quero entrar no curso tal para aprender ferramenta X, Y, Z, entendeu? Eu quero me tornar um especialista naquela ferramenta. Muitas vezes os alunos vêm com essa para falar com a gente, né? Para pedir, poxa, eu queria entrar no curso para aprender para ser um super especialista em Unity. E a gente não faz isso, não adianta, porque justamente essas ferramentas são passageiras, essas mesmas ferramentas que hoje estão surgindo, que são super avançadas, que é um novo nível, daqui a pouco elas vão poder ser ultrapassadas por outros tipos de ferramentas, de outro momento. Né? Muda muito rápido. Há um ano atrás, o N8N era a ferramenta que estava super em alta, super no hype e tal, e agora já está ficando para trás. Mesma coisa do Typebot lá em 2024, a ferramenta estava super em alta, super utilizado, que hoje não faz praticamente sentido a gente usar, né, para criar um agente de formas muito mais simples, né? Mas muitos de vocês pegaram essa época aí, dos cursos que adquiriram até das SX, quando a gente começou, que a gente ensinava essas ferramentas, né? Mas vocês têm que estar atualizados com as novas ferramentas do mercado, por isso que vocês estão no programa Agência 50K, né? Quem está assistindo aqui ao vivo, são meus alunos do programa Agência 50K, que podem interagir, tirar dúvidas aqui no chat, porque é necessário, muda muito, por isso toda semana a gente tem aula ao vivo aqui no programa Agência 50K, né, com os alunos. Então, vamos um pouco mais aqui para a prática, para alguns exemplos aqui, para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, tá? Vou falar de 3 ferramentazinhas aqui que eu estou testando que faz esse tipo de automação. Mas hoje a gente vai ver só o que é possível fazer com elas, conceitos, tá? A gente não vai entrar na parte prática. A parte prática fica para as Masterclass, tá? Semana que vem tem Masterclass e eu vou entrar com exemplos práticos, construção prática de uma automação usando essas ferramentas que eu vou mostrar aqui hoje, certo? Principalmente com Cloud Coworking, que é a que eu estou mais gostando, eu acho que tem mais futuro aqui, tá? Então, vamos ver aqui. Compartilhar aqui minha tela. Olha só, começo do ano surgiu uma ferramenta, tá? Chamada OpenClaw. Com certeza vocês já ouviram falar, a gente já falou sobre elas aí nas masterclass passadas e tudo mais. E essa ferramenta, ela justamente é uma ferramenta que ela veio com esse hype, né, de poder criar automações, conectar tudo, usar ela no Telegram, no WhatsApp, de forma fácil, prática. Qual o problema? A ferramenta que estava torrando muito token quando a pessoa usava, não era segura, foi feita por hobby, por um cara numa empresa, numa ferramenta segura, não feito por uma empresa, não era feito por uma OpenAI, né, do ChatGPT comprou a OpenClaw, né, recentemente aí nas últimas semanas, justamente para não ficar para trás, porque ela está vendo que isso é uma nova tendência, que todas as IAs estão se adaptando para isso, né, estão lançando suas ferramentas de automação, e ela, para não ficar para trás, comprou a OpenClaw. Eles já colocaram que vai ficar um projeto paralelo, para quem quiser ficar usando e tal, mas eles não vão exatamente pegar a OpenClaw e conectar na OpenAI, eles vão pegar a tecnologia e aplicar dentro dos processos dela, né, das ferramentas, né, a tecnologia, mas não englobar o próprio OpenClaw, tá? Então, o que acontece? A OpenAI também, ela lançou o Codex, também já falei nas masterclass passadas, monitorias, que veio para concorrer com o próprio OpenClaw, com Cloud Coworking, que foi lançado também no começo do ano, e eu já também mostrei, já apresentei, né, para vocês aí nas masterclass passadas, mentorias. E aqui, ó, tem uma janelazinha de automações justamente para fazer automações. Tem uma camada aqui de habilidades, tá? Que são os skills. Skills, pessoal, é um novo conceito aqui
de você usar a IA com habilidades específicas, que veio para substituir os agentes dentro das plataformas. Eu já vou mostrar para vocês uma tabela comparativa para vocês entenderem. Vocês têm que entender essa nova nomenclatura que está sendo usada no mercado, está tendo uma adaptação, uma mudança, um novo padrão de nomenclaturas, de estrutura para você trabalhar com IA. Eu vou falar daqui a pouco, mas isso já engloba habilidades, que são os skills, tá? Isso aqui é muito importante. Então, por exemplo, aqui no Cloud, no Codex, tem essa questão dos skills. Então, os skills são habilidades específicas. Ó, tem skill, sabe mexer aqui com Sigma, sabe criar um documento. Tem um que é especialista em desenvolvimento de games, outro que é especialista no Notion. Então, skills são habilidades para fazer coisas específicas. Isso lembra o quê? Lembra agentes, lembra os GPTs lá dentro do chat GPT, né? Por isso que eu estou falando, os agentes estão virando skills. Daqui a pouco eu vou falar qual é a diferença, tá bom? Então, uma ferramenta aqui que já é pensada também para codificação, para criar páginas, criar sistemas, todas estão evoluindo para isso. Todas estão evoluindo para ter essa parte da automação, dos skills e tal, certo? Mas, assim, o Codex é uma ferramenta que, para mim, não é uma ferramenta a melhor de todas, a melhor custo-benefício, a mais fácil de usar. Para mim, a interface dela não é muito legal, mas aqui eu já estou dando uma apresentação, para vocês entenderem, assim, o contexto de que todas as ferramentas estão evoluindo para o mesmo tipo de plataforma, entendeu? Todas estão se atualizando para isso. Até o Perplexity, a Perplexity, né, você deve conhecer, lançou uma ferramenta agora recentemente, nos últimos dias, chamada de Computer, que é para justamente fazer automações no seu computador, né, de poder mexer no seu computador, no navegador e criar automações em tempo real. Então, todas estão evoluindo para isso. Então, o ChatGPT tem aqui o Codex, que é uma plataforma separada, com essas novas ferramentas, novas possibilidades. Continua com o próprio ChatGPT, né, separadamente, que vocês já conhecem. O OpenClaw é uma ferramenta específica para automação que você conecta nas redes sociais e pede para fazer as automações, conectando com vários aplicativos, como se fosse como o próprio N8N faz. Vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, no meu Telegram. Se vocês forem instalar o OpenClaw, eu recomendo vocês instalarem no Telegram, tá? Que é mais seguro, é mais fácil de instalar, fica com menos instabilidade. Eu não recomendaria vocês instalarem no WhatsApp, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ó, eu tenho aqui esses XBot, que é do OpenClaw, certo? O OpenClaw você pode instalar hoje ele usando o VPS, não precisa instalar no seu computador, que é mais seguro usando a VPS. Você pode instalar também usando algumas ferramentas de Vibe Code, que ela mesma faz a instalação para você. Eu já testei isso, funciona. Então, a parte da instalação hoje em dia é fácil de fazer, tá? Então, você instala e você pode falar aqui com ela no Telegram, né? E aí, eu coloquei, ó, o que eu queria fazer para ela. Eu quero criar um relatório diário, 9 horas da manhã, com os leads que entraram nos últimos 7 dias. Da minha landing page foi criado um log, aqui o link da landing page. E eu quero que venha no meu grupo do Telegram com o nome Equipe ZX um relatório todos os dias, né? Isso é uma automaçãozinha que dá para fazer. Mas eu não segui com essa automação com o OpenClaw, porque para mim era só um teste ali inicialmente, só para instalar, ver como é que ela funciona na prática, porque a OpenClaw ainda tem vários problemas dessa questão de consumir muitos tokens, você tem que colocar uma API lá dentro, ela fica consumindo seus tokens, questão também da segurança, de conexão com outros aplicativos, então eu não quis usar ela, avançar, só fiz a instalação mesmo para testar e mostrar para vocês aqui, ela funciona no Telegram. Agora, tem uma outra que aí eu já recomendo vocês usarem no Telegram e de fato criar automações, que é a Manus AI, né? A Manus já é uma ferramenta bastante antiga que também está se atualizando para esse novo momento. Então, ela agora tem essa possibilidade de você conectar no Telegram, daqui a pouco vai ter a possibilidade também de conectar no WhatsApp, se quiser, Instagram,
Também está se conectando ao gerenciador de anúncios do Meta Ads, tá? Porque a Meta comprou a Manus AI, né? Vocês devem estar sabendo disso, uma notícia que bombou em começo do ano, justamente para integrar nas suas plataformas. Então a Manus AI eu gosto muito, ela é muito poderosa. A única questão dela é a questão do preço, que ainda é um pouco cara, mas ela já barateou bastante, de acordo com o começo, mas assim, ela avança muito rápido. E eu recomendo muito vocês testarem, usarem ela, que tem muitos recursos tops, tá? Ela consegue mexer no computador, fazer automação dentro do computador já também, tá bom? Além de conectar nas redes sociais. E, e aí, como vocês podem ver, a meta, né, do Mark Zuckerberg, do chat, do WhatsApp, do Facebook, etc., agora eles estão correndo atrás do prejuízo, e estão agora, vamos dizer assim, pau a pau, correndo pau a pau, lado a lado, com essas empresas como o ChatGPT e o Cloud, né, com o Cloud Cowork, porque eles compraram a Manus. Então, uma coisa que a gente percebe que esse começo do ano aconteceu foi que todas as principais empresas de IA, de tecnologia, elas se igualaram ali na competição. Antigamente, era a OpenAI destacada lá na frente, ninguém conseguia alcançar elas, todas as outras lá atrás. Agora, todas as outras elas estão avançando muito rápido, estão pau a pau com a OpenAI, e a OpenAI, na verdade, hoje já foi para trás. Outras empresas estão com ferramentas de IA até mais avançadas, lançando coisas mais avançadas, e ela está copiando algo que outros lançaram, né? Por exemplo, foi lançado o OpenClaw, foi lançado o Cloud Cowork, e aí eles lançaram depois o Codex para imitar, para não ficar para trás. Eles vieram depois. A questão do Amanos, a Meta AI, ela estava muito para trás na corrida da IA, muito para trás mesmo, né? A única coisa que ela tinha que prestava assim, diferencial era esse óculosinho que vocês estão vendo, que é um óculos de inteligência artificial, e as outras empresas ainda não têm isso, mas elas vão lançar também esse ano, já falaram, a Google e etc. Mas a IA deles, que é a Meta, cara, muito ruim de jogar no lixo, né? Ninguém usa. Eles tentaram implementar no WhatsApp, Instagram, um bocado de canto, mas ninguém usa porque é muito ruim mesmo. E aí o que acontece? Mas eles compraram a Manus AI, e a Manus AI é uma das IAs mais avançadas de hoje. Então, eles estavam lá atrás, agora eles foram lá para frente porque eles têm a Manus AI, né? Então, eles voltaram para a competição aí, pau a pau com o ChatGPT, com o OpenAI, com o Cloud. E a única que está faltando criar algo no sentido, provavelmente vai criar, não sei por que ainda não criaram, é a Google, né? A Google estava aí bem destacada com o Gemini, com a parte de Vibe Code, eles lançaram o Gemini 3.1, para a parte de codificação tá pau a pau ali com Cloud, com Cloud Opus, com 4.6 que lançaram, o Sonos 4.6, é uma das mais avançadas, tem um bocado de software, ferramenta de IA sensacional, a parte de criação de vídeo, né, imagem e tal, mas nessa parte de automação eles não avançaram tanto, né, ainda, mas provavelmente vão avançar, para não ficar para trás. Eles têm o Google Opal, que eles lançaram no mês passado, mas é uma ferramenta também de fluxo, que também, como eu falei para vocês, não faz muito sentido. É uma ferramenta de fluxo que você cria com IA. Mas mesmo assim, você tem que ficar conectando fluxo, esse tipo de ferramenta ficou para trás. Então, acho que eles vão lançar outra nova e vão descartar essa. Enfim. Bom, então, aqui falando do Manus, né, é muito fácil de você conectar com o Telegram, tá? É bem mais fácil do que CloudBolt, tá? Essa conexão, a criação da conta do Manus, conexão com o Telegram, tudo que você faz aqui com o Manus é mais fácil com o CloudBolt, 100% seguro, porque é uma ferramenta profissional, grande, já antiga no mercado, então confiável de vocês utilizarem, de conectarem suas contas e tal. E aqui a gente tem a aba de agentes, tá vendo? E aqui todo o conversa que eu tô lá no Telegram fica aparecendo aqui também, tá? E aí daqui a pouco eles vão ter a opção de conectar com outras IAs também. Aqui a gente tem os conectores, que eu já falei para vocês que é um padrão já do mercado. Meu navegador, eu posso ativar aqui para ele fazer ações dentro do meu navegador, no meu computador, como já falei, que eles implementaram isso, é uma novidade também. Mas se todos agora têm, usabilidades, ó, eles já implementaram a questão do skill também, tá? Então já tem alguns skills pré-prontos aqui. Internet Skill Finder, para procurar
coisas na internet, o de criação de planilhas, Excel Generator, Meta Ads Analyzer, isso aqui é por causa da parceria com o Meta, na parceria não, né? Que o Meta comprou, então aqui se eu quero fazer análise da minha conta da Meta, eu clico aqui, ele já ativa e falo que eu quero fazer isso. Né? Provavelmente vai ter que conectar com a minha conta do Meta Ads aí. Então, tem a parte de projetos também, que você organizar em projetos. Isso aqui também é novidade, que todas as outras IAs têm. Uma coisa que eu gosto bastante da Manos é isso aqui, ó, a organização deles. Fica muito fácil de eu ver todos os projetos que eu estou criando. Ele organiza tudo, todos os arquivos para encontrar depois do que eu estou fazendo. Eles têm a parte de automação, de fazer tarefas agendadas, que também é um padrão novo que todas as IAs estão tendo, a parte de automação, você agendar as tarefas e realizar, que era uma coisa exclusiva do N8N, tá? Então, vocês veem que estão ficando tudo muito parecido mesmo. Aqui, ó, nova tarefa. Tem vários agentes aqui de criação de slides, criação de sites, desenvolvimento de aplicativos, design, um bocado de coisa aqui que é muito boa, todos esses agentes dele, tá? Que mais? Eu acho que é isso, tá? E aí, aqui no Telegram, quando eu conectei para falar com humanos no Telegram, eu falei justamente aquilo ali, eu quero criar um relatório diário 9 da manhã, com os leads que entraram nos últimos 7 dias, na minha landing page foi criado no Lovo, no seguinte link. E aí ele falou, ó, entendi como os leads são capturados na landing page, ela usa algum formulário, envia para algum CRM, usa webhook, Supabase. Já tem um bot no Telegram configurado no grupo Equipes. Isso. Então já vai perguntando várias coisas para me ajudar a criar essa automação. Então, para mim, um grande diferencial de você criar uma automação usando o IA desde o começo via chat, como eu estou fazendo aqui, é porque ela mesmo vai te ajudando a criar a automação, mesmo que você não tenha nem noção para onde do que fazer, para onde é que vai, o que tem que configurar, o que tem que conectar. Ela mesmo vai te sugerindo, ela mesmo vai te perguntando, e à medida que você vai respondendo, ela vai dizendo, ó, oh, configura tal coisa, me dá o acesso de tal coisa, não sei o quê, e você vai fazendo, entendeu? Eu sem saber fazer. Esse que é o mais legal. Então ele me perguntou essas coisas aqui, eu respondi, eu questionei ela, porque ela falou assim aqui no final, ó, preciso dessas infos para montar o fluxo certinho no N8N e não te entregar um relatório de leads imaginários. Aí eu fiquei assim, poxa, mas eu não pedi para ela criar um fluxo no N8N. Pelo que eu saiba, o próprio Manus consegue fazer tudo isso porque ele tem a opção de conectar entre os aplicativos, tem os conectores, né, como vocês viram, e tem a questão do agendamento, né, de ações para fazer todos os dias, que é o que eu quero que ele faça. Que a ideia justamente é não precisar do N8N, mas aqui ele entendeu para criar no N8N, né? Aí eu falei assim, ó, você precisa mesmo usar o N8N para isso, não consegue rodar essa automação diretamente? Aí pronto, aí ele me respondeu corretamente, ó. Ou pergunta assim, eu consigo rodar ela direto aqui sem precisar do N8N, eu posso agendar uma tarefa diária às 9 horas que acessa sua landing page, coleta os leads dos últimos 7 dias e manda um relatório no Telegram. Mas precisa de algumas informações, aí ele repetiu o que ele precisa e tal. Pronto. Aí aqui era só passar essas informações para ele e fazendo o que ele ia pedir e a automação está pronta. Eu vou fazer com comandos, assim, só para poder comparar com outra ferramenta aqui, que é a minha ferramenta principal de automação, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é o Cloud Cowork. Porque eu gosto muito da Manus. A Manus realmente está muito boa e eu quero ver o resultado que cada um vai gerar. Mas, assim, de fato, aqui... Isso aqui a gente vai ver na Masterclass, tá? A minha intenção é até a próxima Masterclass eu terminar essa automação aqui do Manus para mostrar para vocês. Mas a minha ferramenta favorita agora, né, para fazer isso tudo é o Cloud Cowork. O Cloud Cowork, pessoal, é o seguinte, para mim é como uma secretária por R$100, porque hoje o plano Pro deles, tá, é um plano que você paga $20, que dá R$100 no mês em média aí, tá, e você já consegue usar o Cloud, o Cowork, tanto para Mac para Windows, no começo só tinha para Mac, eles lançaram nas últimas semanas para Windows, então tá super acessível para todo mundo usar, não tem desculpas. E você tem que baixar
Cloud no seu computador, para poder usar o Cowork, tá? Essa versão. Então eu estou aqui no aplicativo do Cloud, tá? E ele tem por padrão, que o natural dele, que é a interface padrão que você acessa no computador, essa de chat, que tem as conversas, tem os projetos, né? Os artefatos são os aplicativos. E pronto, que é o padrão do Cloud, né? Que vocês já conhecem. Só que agora tem essa abinha do Cowork e tem a abinha de código, tá? Então, eles juntaram tudo em um canto só, uma ferramenta só, diferente do ChatGPT que separou, né? Eles têm um ChatGPT e tem um Codex, que o Codex é como se fosse o Cowork barra Cloud, Cloud Code, tá? Juntos. Aqui é como se fosse essa parte de automação, criação de aplicativos, eles criaram uma coisa separada. Já o Cloud, eles juntaram tudo aqui, inclusive o Cloud Code, né, que é a parte de criação de códigos, de aplicativos e tal, eles botaram numa interface tudo junto, eu achei isso ótimo, acho melhor do que separar as coisas, fica mais fácil da gente mexer. Ó, aqui para vocês terem noção, fiz uma landing page com o Cloud Code aqui, a gente consegue ver a prévia e tal, bem bacana, tá? Olha só como é que ficou aqui. Ficou bem bonita. Então é bom para criar protótipos e tal, porque você não fica gastando créditos, né? Isso que é tudo usando dentro do limite que você tem da sua conta do Cloud, do Cloud que você assina mensalmente. E aí agora vamos para o Cowork, né? O Cowork que é a parte aqui principal, tá? Como é que funciona isso aqui? O Cloud Cowork, pessoal, ele tem uma estrutura que você pode mandar aqui, ó, nova tarefa, ele tem essa parte de prompt, com uma ferramenta de agente de chat de IA, começa com janelinha de prompt, as ferramentas de vibe code também, então, por isso que já é nesse formato que eu falo de IA nativa. Todas as ferramentas de IA nativa, elas começam já com chat, eu interajo com ela, via chat, ela vai criando as coisas para mim. Você escolhe um modelo aqui, são de 4.6, é o modelo deles intermediário, muito bom. Você escolhe uma parte do computador para trabalhar, você vai ter que configurar e tal, porque ele vai salvar os arquivos tudo dentro que ele constrói tudo dentro do computador, ele puxa essa informação do computador, tá no seu computador, enfim. E ele tem essa parte aqui de programado, que é das automações, né? Você pode vir aqui criar nova tarefa e criar diretamente aqui, eu pedi para ele criar via chat. Essa função está meio bugada ainda, eu tentei ativar em algumas coisas que eu estou fazendo, eu falo que ainda está em desenvolvimento, tá? Temos também a parte de personalizar, que é onde nós temos as habilidades, que são os skills, tá? Já tenho vários skills aqui instalados. Temos os conectores, que é aquela parte de você, né, conectar com vários aplicativos que você queira. Eu estou conectado aqui, por exemplo, com o Google Drive. Ele pode usar com o Chrome, porque ele usa meu navegador. Né? Spotify também já está conectado aqui. Eu posso conectar vários aplicativos. Vou clicar aqui em mais, navegar conectores, olha o tanto que tem. Tem um aplicativo que eu posso conectar, né? Então, eu posso criar automações que acessam os aplicativos todos, faço conexão com um clique. Esses aqui são os MCPs, né, que a gente chama. E aí, temos aqui a parte de plugins, tá? Plugins é como se fosse um pacote, você pode instalar ele aqui, ó. Já tem vários pré-prontos, você lê o que esse plugin faz. Você pode instalar, você pode criar o seu também. O plugin, ele tem assim, uma série de skills que você instala de uma tacada só, conectores, documentos, instruções. Ele instala um bocado de coisa de tacada só para fazer tarefas mais complexas, tá? E aí é que entra a questão de vocês entenderem essa nova estrutura das ferramentas de IA, que é algo que vocês estão vendo que todas estão implementando isso, está ficando bem parecido, mas é uma nova estrutura que vocês têm que entender, porque realmente é meio complicado aqui de entender no começo, é muita coisa nova, mas mas vamos explicar aqui com calma.
Habilidades, pessoal, é tipo um prompt que faz uma coisa específica, é como se fosse um GPT ali, tá? Mas por que então usar skill? Porque o skill eu posso pedir para usar vários no conversa. E a modificação dele é fácil, é rápida, sabe? É menos engessado. É como se eu tivesse ali um exército de agentes trabalhando junto. Eu posso chamar um, depois chamar outro, depois chamar outros, vários em sequência. Entendeu? Já os GPTs não, eles ficavam muito engessados, eu só conseguia usar aquela tarefa específica. Eu tinha que pegar o resultado manualmente, jogar para outro agente, outro GPT, depois pegar e jogar para outro agente, outro GPT. Aqui não, ele já trabalha tudo junto. Ele vai chamando as skills que for necessária, à medida que for necessário, com a própria inteligência da IA, né? Por isso que foi criado esse conceito de skill. E aí, eu fiz até uma tabela aqui, deixa eu ver aqui, para explicar para vocês, ficar mais fácil de entender, de comparação. Olha só, aqui ele compara os agentes com skill e com os plugins, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para conseguir enxergar melhor isso. Ó, um agente é um sistema de autônomo que executa tarefas complexas. Um skill, conjunto de instruções e melhores práticas empacotadas. Plugin é um pacote instalável que agrupa os conectores, que são os MCPs, skills e ferramentas para fazer alguma atividade mais complexa, tá? Porque vocês vão ver que toda atividade que a gente pede para o Callbook fazer, ele usa esse conjunto de conector, skill, documentos, e o plugin instala tudo isso junto para a gente conseguir executar mais fácil. Propósito do agente, executar trabalho autônomo e complexo, do skill, garantir qualidade e consistência na criação de outputs específicos, né? O plugin, conectar o cloud e sistemas externos, né? APIs e tal, adicionar capacidades prontas ao ambiente de trabalho. Como é que funciona o skill? Olha, como é que funciona o agente? Receber uma tarefa, planeja as etapas, chama as ferramentas e gera resultado. Skill, cloud lê o arquivo skill, dá skill, onde executa a tarefa, observa as instruções, padrões e tal. Então vocês veem que o agente com o skill é realmente muito parecido, tá? O que vai diferenciar mais é a forma de usar eles. O plugin instala o servidor, os conectores, os tools, as skills, que fica disponível para usar. Quem que cria o agente? O Cloud Agent SDK, o Via Cloud Code, no N8N, no GPT, por exemplo, o skill. Tem times internos, usuários avançados, Anthropic, qualquer pessoa com documento de fluxo de trabalho cria um skill. Ou seja, qualquer pessoa pode criar um skill aqui facilmente. Você pode pedir para a própria IA criar skill. Plugin, desenvolvedores terceiros internos distribuem em marketplace de plugins. Então, aqui, escopo, ó, tá, o agente atua do início ao fim de um objetivo. O skill é especializado em um formato, em gerar um resultado específico. E o conector e o plugin é focado em integração, né? Conectar o cloud a vários serviços, um conjunto de ferramentas específicas. Então pronto, que eu acho que talvez tenha ficado mais claro para vocês essa diferença. Vou estar disponibilizando esse material aqui exclusivamente para os alunos do programa Agência 50K, né, do Formação Científica da IAS, tabelas de comparativa. Deixa eu ver aqui. E aí, vamos ver alguns exemplos aqui que eu fiz, só para vocês entenderem como é que funciona na prática, né, que você pede para fazer uma automação. E já aviso para vocês adiante que isso aqui é viciante. Na hora que você começa a usar e ver funcionando na prática, você quer automatizar tudo, não quer mais parar. É impressionante demais. Eu não tenho, quase que não conseguia parar de usar isso aqui. Relatório diário de WhatsApp, follow-up, né? Então, eu queria uma rotina minha aqui que eu faço todo dia é fazer um follow-up, uma revisão do WhatsApp, né? Então, em vez de eu fazer esse manual, eu queria que ele analisasse tudo isso para mim e gerasse um relatório. E o mais legal, ele faz tudo isso aqui sem precisar nem conectar com a API do WhatsApp. Não precisa de API paga, nem API de Evolution, nada. Ele faz pelo navegador, ele acessa o WhatsApp Web, que é muito mais fácil, prático, evita dor de cabeça, conexão complexa.
Então eu simplesmente coloquei, ó, quero que todo dia às 8 horas verifique no meu WhatsApp web, no navegador, as conversas dos últimos 7 dias, gera um relatório de follow-up necessário. Aí ele entendeu, ó, criou aqui o prompt da tarefa, falou como é que ia se executar e tal. Aí eu falei para fazer manualmente, tudo mais, e ele simplesmente conseguiu, ó, relatório gerado, 3 itens urgentes, 4 importantes, 3 itens aqui, e ainda criou esse relatório completo aqui, ó, super detalhado do meu WhatsApp, tá? E aí o que que eu fiz depois? Ele salva esse relatório numa pasta, tá? O que que eu fiz depois? Eu pedi para ele transformar isso num skill, tá? Para poder usar depois facilmente. Agora eu quero transformar a criação desse relatório em um skill e comando para utilizar facilmente depois. Aí ele finalizou, aí ele colocou aqui, ó, skill criado testado, os resultados dos testes foram claros, com a skill 100% e tal. O que você recebe, instale esse arquivo no Coworker, eu já instalei para instalar a skill, abra para comparar os outputs. Como usar a skill, ó, basta digitar qualquer coisa como follow-up WhatsApp, gerar relatório de WhatsApp, o que está pendente no WhatsApp, ele já entende que é para usar essa skill e ativa. Eu não preciso ficar escrevendo prompt toda a vida para fazer a mesma tarefa. Isso que é uma skill. Eu condenso uma tarefa complexa, né, em uma palavra-chave que eu ativo ela depois a qualquer momento. E essas habilidades eu posso compartilhar com as pessoas, tá? Fica instalado no meu computador aqui. Então, aí aqui no lado direito, né, vocês veem justamente aquela coisa que eu estava falando para vocês. Ele mostra o processo, o passo a passo que ele vai fazer na tarefa, e ele vai executando um por um aqui para vocês. E aí você vai acompanhando. Parte de trabalho, ele cria uma parte de trabalho e vai salvando arquivos dentro do material que ele está produzindo. Fica tudo no seu computador. E o contexto aqui é justamente quais são os conectores que ele está usando. O Chrome, para ele poder navegar no navegador. Habilidades. Ele usa a habilidade Skill Creator, que é uma habilidade de criar skills. Né? Ele usou uma habilidade para poder criar skills. A Scandry, que é a habilidade de agendamento. Tá? Outro exemplo aqui, YouTube. Tá? Gente, esse aqui eu fiquei assim, de boca aberta com o que ele fez, assim, sabe? Assim, sinistro mesmo. Se eu fosse fazer uma automação dessa no N8N, ia demorar bem mais, ia ser bem mais complexo, ia dar bem mais dor de cabeça. Aqui eu consigo fazer em 1 hora mais ou menos, eu consigo finalizar aqui ela. E depois para reutilizar é bem mais fácil e prático. Olha isso aqui, o que que ele fez, ó. Ele transcreveu o meu vídeo do Zoom. Eu fiz a gravação de um Zoom, de um vídeo meu, e eu queria que ele já fizesse todo o processo de publicação no YouTube, do início ao fim. Então ele simplesmente fez a transcrição por conta própria do vídeo, carregou o vídeo no YouTube, criou o título, criou a descrição, as tags e colocou dentro do YouTube, criou a thumbnail, ou seja, a imagem de capa. Tem mais coisa aqui, porque ele não está conseguindo. Aí ele criou o texto de divulgação também para as redes sociais. Ou seja, ele configurou tudo lá dentro do YouTube, publicou, deixou público, trouxe o link para mim, criou as cópias de divulgação e pronto. Se eu quisesse estender, eu poderia até mais. Ele até mesmo usar as ferramentas de divulgação para divulgar, usar o WhatsApp para divulgar, na minha ferramenta de e-mail marketing e fazer a divulgação, mas eu quis que ele fizesse esse processo aqui para não complicar muito. E aí eu posso criar depois uma outra tarefa, um outro skill, que ele faz a parte de fazer a divulgação para mim, no e-mail, no WhatsApp, por exemplo, entendeu? Que a ideia é ser fazer tarefas de pouquinho em pouquinho. Para cada etapa da tarefa é um skill. Por exemplo, transcrever o vídeo do Zoom é um skill de transcrição. Carregar o vídeo no YouTube e criar o título, a descrição e as tags é outro skill. Criar thumbnail é outro skill. Só que eu pedi para fazer um bocado de coisa de tacada só. Aí, isso aqui tudo eu vou transformar em várias skills, ou seja, no plugin. Que aí eu vou usar o conector do YouTube, usar o conector do Zoom aqui, para ele conseguir pegar as informações mais fáceis do Zoom, do YouTube, passar para lá, para não ter que ficar o tempo todo usando o navegador. E aí eu transformo isso no plugin, porque são vários conectores, várias skills empacotadas, que eu poderia chamar de um plugin especialista em criação de vídeos
em criação não, em publicação de vídeos para o YouTube. É um pacote que tem várias habilidades ali dentro, né? Que ele vai fazendo para conseguir alcançar aquilo, né? Então, eu acho que com esse exemplo deu para ficar mais claro, né? O que cada coisa faz, como é que ela se encaixa, como é que funciona essa estrutura. Então, aqui ele foi fazendo, pessoal. Ele vai falando, vai mostrando o que está fazendo. E eu posso interagir, eu posso, por exemplo, questionar alguma coisa, no momento que tá dando problema. Aí eu posso intervir, eu falar, não, para de fazer isso. Se eu ver que não tá dando certo, ele tentou várias vezes, não tá dando certo, eu, para de fazer isso, deixa que eu faço. Ou então vai por esse outro caminho. Eu posso interferir em tempo real. Isso você não consegue fazer no chat GPT, por exemplo, em outros IAs. Você consegue fazer tarefas paralelas. Então ele está executando uma tarefa aqui no chat, eu já consigo criar uma nova tarefa e botar para ele rodar. Então eu posso ter várias tarefas rodando paralelo em chats diferentes, tá? Isso também é um novo recurso aí, tendência das IAs. O Codex faz isso já também, tarefas paralelas. Eu não sei se o Manus aí já está fazendo, mas é uma coisa que todas vão fazer, tá bom? Essa questão de interferir, intervir na resposta em tempo real para reajustar a rota, também vai ser uma tendência que todas vão ter. Não sei se o Codex também já tem, mas são as novas IAs, né? Do momento agora elas têm esses novos recursos, novas habilidades. Então ele vai fazendo aqui, olha o tanto de coisa que ele foi fazendo. E aí é legal porque quando dá um problema, ele não consegue fazer, ele tenta fazer de várias formas diferentes, usa várias alternativas. Eu tinha falado para ele usar o Google Gemini para criar a thumbnail, ele não conseguiu. Aí ele usou um script em Python que ele mesmo criou para criar a thumb, e ficou bom, né? Então ele é inteligente no sentido de tipo, cara, se eu não consigo fazer de uma forma, quais são as suas opções? Ele tenta de várias jeitos diferentes até dar certo. E no final, ele criou aqui, ó, concluído, vídeo publicado, me passou o link do vídeo publicado, tá? Foi esse vídeo aqui. Tá, abrir ele aqui para vocês. Cara, o título que ele criou, a descrição, as tags, perfeito, tudo otimizado para SEO, tá? Olha aqui a descrição, a qualidade, com links, com, com as marcações dos conteúdos aqui. Olha só, os capítulos. Tá melhor do que um estagiário, na verdade. Eu pedi para algumas pessoas fazerem isso para mim manualmente e não ficou a mesma qualidade que o Claudio fez. Impressionante. Ó, título, as 22 tags de SEO, playlist, adicionou no vídeo da playlist, criou a thumbnail, criou a mensagem de divulgação de e-mail ou de WhatsApp. Tudo pronto, o documento foi criado. Depois pedi para ele criar o documento no Google Drive e trazer o link para mim. Aí ele fez isso e trouxe o link para mim do documento criado lá. E pronto, pessoal. Então, assim, tá realmente uma ferramenta sensacional. Deixa eu ver se tinha mais algum ponto aqui para trazer para vocês. Vou falar. Ah, sim, também tem a parte de vibe code com vídeos, né? A outra tendência também agora que vai ter vibe code com vídeos, que é, cadê aqui? É o Replit, um IA de vibe code muito boa. É como se fosse o vibe code de vídeos, né? Ele cria vídeos animados. Mas é um vídeo diferente dos vídeos que você cria com as suas ferramentas, tipo o Gemini, Sorry e tal. Não é um vídeo tipo, vamos dizer assim, um vídeo de animação, um vídeo de estilo de filme. É um vídeo mais assim, business, tá? Vou mostrar para vocês aqui o resultado. Vamos ver aqui. Ó, aqui eu pedi para ele criar, mandei para eles o meu site, pedi para ele criar um vídeo animado para eu colocar no site com os benefícios, com os conteúdos que tinha na landing page. Olha aqui a animação que ele criou. Programa de 50K, né?
Aí ele vai trocando que as telas a cada 10 segundos. É quase como se fosse um slide animado, né? Mas ficou muito bom, qualidade. Isso tudo só com prompt, né? Só por ir para ajustar, e para se ajustar via prompt. Então ele não recria tudo do zero, ele simplesmente ajusta, que é um diferencial, porque as outras ferramentas de criação de vídeo você pede para transformar, uma coisa mudar, e o vídeo ela refaz o vídeo todo do zero. Então você não consegue ter consistência. Então aqui é muito bom para você criar vídeos assim de anúncio, vídeo de apresentação de produto e tal. Tirar aqui algumas dúvidas para vocês e falar sobre o ZX Flow que a gente lançou ontem, nova ferramenta aí para facilitar a vida de vocês, para vocês conseguirem faturar com IA, ter um produto que vocês conseguem instalar rápido, vender fácil, instalar fácil e com baixo custo, tá? Um agente de IA. Já vou mostrar para vocês aqui. Mas deixa eu dar uma olhada no chat, tá? Deixa eu ver aqui, Flow. Deixa eu ver aqui o chat. O Dr. Carlos perguntou aqui, ó, sobre os tokens consumidos, como está Manus, Cloud, OpenClaw. É exatamente isso aí que eu falei para vocês. A OpenClaw gasta muito, o Cloud gasta mais ou menos, mas não é pouco não. Assim, nem é pouco nem é muito. Mas se você quiser fazer bastante coisa, você vai ter que ir pro plano Max, que é $100 por mês. Eu estou até pensando seriamente em ir, porque, caso automatizando muita coisa, vale a pena. É mais barato que contratar um estagiário e faz o que o estagiário faz, né? Então, a Manus também é meio carinha também, tá? Eu diria que a mais cara é a Manus. Cloud vem em segundo lugar, OpenCloud é mais barata, teoricamente, só que às vezes ela gasta muitos tokens de uma tacada só para coisas simples e fica muito caro, né? Então é basicamente isso. Consegue enviar o prompt para criar a ação do vídeo automático? Na verdade, você fala para a IA como é que você quer o vídeo e ela cria. Não tem prompt específico, não. É só acessar na Replit e ela cria o vídeo para você lá. Você pede, quero criar um vídeo animado com tal conteúdo, que faça tal coisa, ela cria para você. Com via prompt mesmo, vibe code. E aí, pessoal, a gente tá criando aí várias ferramentas para vocês, né, de acordo com as demandas que vocês estão trazendo. E a última aqui que a gente criou e lançou foi a ZX Flow, porque a gente viu que vocês tinham muita dificuldade em criar os agentes de inteligência artificial, muitas vezes configurar no N8N, no Typebot, alguma outra ferramenta, e aí precisava de uma coisa mais simples. Aí também, por exemplo, eu indicava a Zaya também, mas a Zaya é bem fácil de fazer, poderosa, porém é por assinatura, às vezes é meio cara para o projeto que vocês querem implementar. Então, tinha um gargalo aí que às vezes a ferramenta era fácil de usar, de configurar, mais cara, com limitações de conta, de leads e tal. Ou quando era muito barata, como o N8N Typebot, mais complexa, com manutenção mais complicada. Então, a gente buscou fazer uma ferramenta aqui que resolve o problema dessas ferramentas todas, né? Ao mesmo tempo, ela é fácil de usar, você instala em minutos, mas ao mesmo tempo ela é muito barata de usar, é baixo custo, porque é um sistema white label, é um sistema que você instala, por exemplo, no Lovo, ou na ferramenta que você quiser de Vibe Code, e você fica usando lá à vontade, para quantos clientes quiser, para quantos leads quiser. Você vai consumir só os créditos do banco de dados ou da IA ali dentro do Lovable, mas, poxa, é muito barato, assim, sabe? Ele te dá vários créditos de graça que dá para até você ter que pagar, você já está faturando bem, né? Então, é um sistema, é um agente de atendimento ilimitado, vitalício, né? Você adquire e pode usar
para sempre, sem custo. E você pode usar tanto para projetos pessoais na sua operação, para fazer atendimento dos seus leads, qualificação, ou vender isso para os clientes e instalar para eles. Então, você pode fazer essa instalação desse agente para o cliente pelo menos por R$ 500 no mínimo. E a coisa que você faz em alguns minutos aqui, vocês vão ver que é muito fácil e rápido de instalar. Então, R$ 500 para fazer isso vale a pena demais, né? E você ainda pode cobrar recorrência. É uma coisa que você consegue atender aqui 10, 20 clientes recorrentes tranquilo demais, porque é algo bem simples, de baixa manutenção. Então não tem mensalidade, não tem limite de uso, sem integrações complexas, sem API cara de WhatsApp, que bloqueia e cai, né? Sem pagar por conta, por lead atendido. Vocês sabem quais são as vantagens de agentes de IA, né? Comparado ao humano, tem de 24 horas por dia, 7 dias por semana, faz qualificação, é simples de instalar, simples de usar, simples de escalar. Enfim, né? A gente fez uma ferramenta que não conecta no WhatsApp, mas você conecta na landing page, porque é muito mais prático, fácil de conectar na landing page, muito mais útil, gera menos problemas, menos dor de cabeça. Todo cliente hoje que vem querer instalar a gente de IA no WhatsApp, né, porque muita gente divulga isso, né, como serviço, e a gente até ensina a fazer com N8N, Typebot, é possível de fazer, mas assim, a gente recomenda que não faça, que faça dessa forma aqui que a gente ensina e criou esse sistema, que é você instalar na landing page, que dá menos dor de cabeça, menos problema, funciona melhor. E aí quando a pessoa quer falar com o humano no WhatsApp, a IA transfere para o humano no WhatsApp, né? Então a landing page ela aquece a pessoa antes da conversa, a pessoa chega no WhatsApp, ela chega totalmente fria, tá? Tem menos custos, né? Menos desperdício, porque aqui é como vai ter várias questões já fossem respondidas na própria landing page. Aí você vai falar com a IA essencial, vai sair mais barato, gastando menos crédito. Aí se o cliente não tem a landing page, né? Como é que ele resolve essa questão? Você pode fazer a landing page para ele, que eu também tenho masterclass aí que eu ensino como faz a landing page. Em menos de uma hora com IA, a última masterclass foi sobre isso. Você faz muito simples, rápido, e você pode cobrar por isso, pode cobrar mais R$ 500, R$ 1.000 para criar uma landing page. Você pode vender a landing page com a agente de IA, vender o agente de IA e com o upsell a landing page, que aumenta o seu ticket do serviço e gera mais valor, tá? E a landing page você faz muito tranquilo com IA. O ZX Flow é muito simples, você treina um agente de IA com conteúdo que você queira, geralmente conteúdo da landing page, pode ser qualquer conteúdo. O agente faz a qualificação, várias perguntas de qualificação, e o CRM registra tudo isso e passa para você poder trabalhar esse lead depois, tá bom? Todas as informações. E aí o atendente vai e faz o fechamento, caso esse lead não tiver feito o fechamento, porque a IA também ela já direciona a pessoa para fazer a compra direto, né? Se você tiver o link de checkout. Então, várias compras já é feito direto pela IA, vendas, né? O que é um white label, né? O pessoal pergunta. Você pode personalizar a sua marca, pode alterar as cores, pode ajustar os textos, pode botar mais funcionalidades, alterar as funcionalidades que já tem, porque você vai ter acesso ao código. Você coloca lá no Lovable, a ferramenta que você quer de Vibe Code, você pode alterar ao seu gosto, né? Mas a gente também vai estar evoluindo a ferramenta, essa aqui é a versão 1.0. Por exemplo, a gente quer depois dar a opção também de conectar no WhatsApp, a gente também quer dar a opção de você ter análise de IA do lead, fazer um enriquecimento do lead com IA, puxar várias informações do lead da internet e colocar para você poder trabalhar melhor aquele lead, já criar sequências de mensagens de follow-up. Então, várias coisinhas a gente vai implementando para ajudar o comercial a fazer a venda, tá? E aí a gente vai estar disponibilizando as atualizações para vocês. O pessoal que está entrando agora nesse lançamento, além de ter 50% de desconto, até amanhã, dia 28, também recebe alguns bônus extras. Vai ter o grupo de WhatsApp só nesse mês de março para quem está entrando agora, que a gente vai dar suporte. E também vai ter 3 masterclass exclusivas. Uma ensinando como instalar o sistema e configurar e editar.
Outra que é a da landing page, que é a criação da landing page, você pode vender como serviço, caso o cliente não tenha. Ah, eu quero vender essa IA, o cliente não tem landing page. Faz a landing page para ele, pô. Você vai deixar de vender por causa disso, né? Você vai até aumentar seu ticket. É só conversar, é só explicar para ele a importância e pronto. Aí a outra coisa também, a gente vai ter uma outra também de explicar como você vai prospectar e vender esse produto, tá bom? Então vai ter essas calls aí que a gente vai entregar para vocês como bônus, semanalmente. Então você vai ver como instalar, como configurar, como personalizar, como adaptar usando um novo, e etc. Então serve para agências, que são vocês, mentores, consultores, todo tipo de empreendedor precisa de um agente de IA como esse, de landing page, para infoprodutores. E que só para vocês terem noção de quanto é que vocês podem faturar com isso, né? Digamos que você vende 500 por cliente, né? 2 clientes, R$ 1.000. 2 é 5, 2.500. 10 clientes, 5.000. Isso fora a recorrência, né? Então, com a recorrência aqui, você está depois facilmente com mais de 10.000 por mês, só com esse produto aqui, né? Então, resumindo, o que vocês estão recebendo com essa oferta: sistemas Xflow, White Label, acesso vitalício, painel administrativo para gerenciar o agente, criar os agentes e tudo mais, atualizações vitalícias, clientes limitados, leads limitados, mensagens limitadas, agente de IA que qualifica, que vende, treinado já especificamente para isso, dashboard e o CRM de métricas, treinamento, documentação e suporte técnico, né, para poder utilizar. E o investimento está de R$ 1.997 por 12 vezes de R$ 102 no cartão, com 50% de desconto, tá? Vou tirar aqui a ajuda de vocês agora e passar o link. Sim, vocês querem testar, ver como é que funciona na prática, vou passar aqui o link para vocês no chat, deixar também fixado aí, quando tiver divulgado a gravação, vou botar na descrição também do vídeo, para vocês poderem acessar. Mas para quem está assistindo aqui ao vivo agora, eu vou colocar aqui o link do sistema. Mandei aí para vocês poderem acessar. Sim, aí aqui, ó, ela já está instalada na página. Por exemplo, se a pessoa vem aqui, quer tirar dúvida com a gente, ela clica aqui, abre o agente ZXFlow, né? Aí ela pergunta: ó, antes da gente começar, me passa aqui todas as informações, né? Vou botar aqui meu nome. Começar a conversa. E ela já fala aqui meu nome, ó. Eu cadastrei sua agente ZXFlow, como é que eu posso te ajudar hoje? Como funciona? Ó, o ZXFlow é um sistema white label que instala hoje em dia na sua landing page para qualificar leads e vender 24 horas por dia. Ele atende, tira dúvidas com base no seu conteúdo e organiza tudo no CRM próprio, sem mensalidade e taxas por lead. Você já tem uma operação rodando, pretende vender o sistema para clientes? Ele se faz perguntando no final, porque ele foi treinado para isso, para poder interagir mais, trazer mais informações baseadas nas informações que o cliente passa, que isso é qualificação, ele consegue trazer respostas mais customizadas para fazer a venda. Mas todo vídeo ele também já manda aqui o link para eu comprar. Eu quero comprar, ó, tem aqui acessar. Eu já caio no checkout, então ele faz a venda direta também. Se ele não souber responder, ele vai passar para o WhatsApp, para eu falar com o suporte no WhatsApp. Ele perguntou aqui, ó, você já tem uma operação rodando para pretende vender o sistema para clientes? Eu falar aqui, ó, quero faturar revendendo o sistema. Excelente. Com os ZXFlow, com o melhor utilizador, você pode colocar sua marca, cores e vender como se fosse seu, sem limite de clientes ou contas. Se você já atua com agência ou consultoria ou está começando do zero. Aí vou dizer assim, ó, estou começando do zero, não tenho um conhecimento técnico
Não sei se é para mim. Ó, fica tranquilo. Usei Chifler justamente para ser simples. Você recebe um vídeo passo a passo de como instalar o seu servidor, sem precisar de programação, ferramentas complexas. Se você não tem landing page, ainda recebe um masterclass que ensina a criar do zero, com IA em menos de 1 hora, landing page. A oportunidade perfeita para começar com estruturação profissional. Então ele vai quebrando as objeções baseadas no que eu estou falando até a pessoa adquirir, tá? Então ele está com um treinamento aqui já específico para isso. Em qualquer momento a pessoa consigo convencer, ela clica aqui e já compra o produto, tá? Se eu falar aqui, por exemplo, eu quero falar com um humano. Ó, para não passar nada errado, eu vou te colocar direto com o time humano. Eles respondem até 24 horas úteis no horário comercial, de segunda a sexta, 9 às 18 horas. Se eu clicar aqui, ele vai abrir um WhatsApp de suporte, certo? Então, é muito bom, porque cai no WhatsApp para falar com o ser humano, tá? Tem algumas dúvidas aqui. O Dr. Carlos está perguntando, não entendi como é que funciona o uso do WhatsApp. Não precisa ter API oficial, nem outro similar. Não bloqueia o número. Não entendi, Carlos, você está falando aqui sobre o ZXFlow ou sobre o Cloud Code? Que a gente também está falando da questão do WhatsApp lá. Bom, como o ZXFlow ele não usa o WhatsApp, não tem risco nenhum de bloqueio nem nada do tipo. Se for questão do, se for a questão do Cloud Code, né, ele acessa o navegador, então não precisa de API. E o risco de bloqueio é menor, porque ele está usando pelo navegador. Isso é uma vantagem também. Dr. Carlos, entendeu agora, né? Na landing page que o ZXFlow funciona. Exatamente. Porque justamente é para facilitar todo o processo, né, de criação, de instalação e a experiência do usuário. Então, vou até mostrar aqui por dentro para vocês como é simples de configurar o agente. Aí vocês podem criar quantas contas vocês quiserem, tá? Ó, aqui tem vários agentes criados, para cada landing page eu crio um agente diferente. E que eu boto a copy para treinar a IA, boto os links de suporte, link de checkout, horário comercial, configurações do agente. Ele gera um scriptzinho que eu coloco na minha landing page e que eu posso testar, ver como é que tá ficando. E ele tem um CRM também, que eu consigo ver os leads todos para contactar, ver as informações dele e posso melhorar aqui a questão dos status e tudo mais, né? Converteu, abandonou, não sei o que. Falar com ele no WhatsApp. A gente vai enriquecer isso aqui com mais conteúdos, mais opções de IA para deixar ele mais interessante. Para trazer mais informações assim que ajudam na parte comercial. Isso aqui você configura e instala em alguns minutos. Então aproveitem isso daí que está com 50% de desconto para vocês usarem esse agente aí. Os projetos de vocês podem estar comercializando. Tem muita demanda no mercado. Então, obrigado pela participação de todos. Vou estar finalizando aqui, já que não tem mais nenhuma dúvida. E aí se vê nas próximas Masterclass semana que vem, tá bom? Até mais.